Bom, muito bem, então vamos lá. Olha só, meninas, então nós vamos falar sobre esse livro, talvez você deva conversar com alguém. A autora é a Lori Gottlieb, né? É um livro razoavelmente grande, ele tem 443 páginas, né? 446 páginas, mas é um livro que, apesar de grande, é um livro muito fácil e muito gostoso de ler, e principalmente para nós, né, psicólogos ou estudantes de psicologia, né? Porque é um livro que nos traz uma perspectiva diferente, e a gente consegue ter uma perspectiva diferente ao ler esse livro, né? Então, aqui um pouquinho das informações bibliográficas do livro, né? Então, foi escrito pela Lori e ele foi escrito em 2019, tá? E desde quando ele foi escrito, ele vem sendo amplamente divulgado, já saiu no New York Times como os livros mais lidos do ano, né? E até hoje, né, apesar de já fazer um tanto de tempo que ele foi lançado, que ele foi publicado, até hoje a gente escuta muita gente ainda falar dele e indicá-lo na internet, né? Muitas pessoas que falam de perfis, né, de leitura de livros, vira e mexe ainda indicam esse livro, porque é um livro muito legal. Né? Então, o livro ele foi escrito por uma psicóloga que ela também se vê na posição de paciente. Então, logo no início do livro, ela já conta isso para gente, né? E o livro ele vem então oferecer essa visão única, né, da prática clínica e dos desafios emocionais que tanto pacientes e psicólogos enfrentam na vida, né? Eita. Então, aqui desde o comecinho, né? A Lori, ela começa o livro narrando a sua trajetória pessoal e profissional, né? Ela fala um pouquinho da sua carreira, que ela iniciou, então, como produtora de TV, né? E aí, ela, dentro da produtora... Ai, gente, tem um bichinho aqui, meu Deus. Ela, dentro dessa produtora de TV, ela foi crescendo profissionalmente, e aí ela escrevia diversos seriados, e um dos seriados que ela escrevia era o Plantão Médico, e isso fez com que ela tivesse contato com esse mundo da medicina, e ela tinha contato com os médicos também que ajudavam a escrever o roteiro, né? Então, o que precisava fazer, escrevia sobre as doenças e essas coisas todas, e ela se apaixonou pela medicina, foi fazer medicina, e aí ela viu que a sua verdadeira paixão era psicologia, né? Ela conta que ela se interessava mais pelas histórias dos pacientes do que de curar a doença ali, né, em si, né? Então ela migrou para psicologia. Gente, tá tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, me ver direitinho? Parece que tá meio lenta um pouco a internet. Não, tá tudo bem. A gente está conseguindo escutar sim. Ah, é? Tá joia. Obrigada. Bom, então ela acabou indo para psicologia, né? E aí ela se estabeleceu como terapeuta em Los Angeles. Então a história do livro se passa em Los Angeles, né? Então onde ela ajuda os pacientes nas suas jornadas emocionais, né? Então, apesar de ser uma profissional bem-sucedida, né, a narrativa muda quando ela enfrenta uma crise pessoal inesperada. O namorado termina com ela de um dia para o outro, né? É, o que ela entende que foi de um dia para o outro, né? Então, ela acreditava que o relacionamento estava promissor e estável, e aí um dia ele diz que ele não pode mais fazer isso, né? Que ele não pode mais estar naquele relacionamento sem muitas explicações. Então, ela é pega de surpresa e ela se sente perdida e desorientada. É, então, essa dor emocional intensa.
Às vezes eu pauso, porque vou admitindo as pessoas aqui, não sei se vocês conseguem enxergar essa parte. Então isso faz, né, ela perceber que apesar dela ter experiente, né, ser muito experiente em ajudar as outras pessoas, ela também precisava de ajuda para lidar com seus próprios sentimentos, né? Na verdade, a amiga dela fala para ela fica nessa conversando com os amigos, né, buscando apoio com os amigos, né, e uma amiga dela vira para ela e fala: olha, você precisa sair dessa sua posição de terapeuta, você precisa encontrar um lugar que possa ser escutado, né? Então ela ficou bastante relutante no começo, né, onde que ela ia buscar essa ajuda, e ela acabou achando o Wendell, que era um terapeuta mais velho e um pouco diferente do que ela trabalhava, tá? Então, o livro passa a explorar essa jornada da Lori como paciente, né? Então, como ela se vê ali no papel de paciente e terapeuta, né? Então, nas suas discussões com Wendell, ela confronta as suas vulnerabilidades, né? As suas emoções e tenta entender melhor a si mesma, tá? E aí, até essa questão dos pacientes, né, eu acho interessante, porque aqui no comecinho do livro mesmo, a Lori fala que paciente, né, era a maneira como ela iria chamar as pessoas com as quais ela trabalha, né, porque colocar como pessoas com as quais eu trabalho poderia parecer impessoal e soar estranho demais, né, e clientes poderia parecer confuso, né? Então, pela simplicidade e clareza, ela iria usar o termo pacientes, né? E isso a gente vê bastante também no nosso dia a dia, né? Porque ora encontramos pacientes, a Judith Beck mesmo, ela trata no livro dela, na Teoria e Prática, como clientes, né? E aqui ela fala, olha, pela simplicidade e prática, eu vou tratar todos eles como pacientes, né? Que eu achei muito interessante também. Bom, voltando a falar um pouquinho do livro, né? Então, o livro traz essa perspectiva dual, né? Onde a Lori, ela se vê tanto como terapeuta e no papel de paciente, tá? Então, essa é a narrativa central do livro, né? E isso faz com que a gente, né, leitor, consiga olhar para as nossas próprias práticas clínicas e experiências profissionais e individual, tá? Assim como de indivíduo, né? Uma coisa que o livro explora bastante também é a humanização da terapia, né? Ela humaniza tanto o papel do terapeuta, né, mostrando que os terapeutas são vulneráveis, né, e que buscar ajuda não diminui a sua competência, que olha só, né, que isso pode ajudar os psicólogos a se conectar mais profundamente com seus pacientes, entendendo que a empatia e humildade são essenciais na prática clínica. E ela traz isso também em diversas passagens do livro, né? Ela fala em relação da humanização e da empatia, né? Ela fala uma passagem onde ela fala que todo mundo tem o seu lado bom, que ela precisa tentar enxergar o lado bom daquela pessoa, né? Especificamente falando do John ali, que era um paciente difícil, né? Ela fala em relação a essa empatia, né? Eu acho que eu até coloquei uma outra passagem lá na frente, dela conseguir se colocar mesmo no lugar do outro, né? E isso ela faz, por exemplo, em uma passagem, quando o John conta uma relação com o filho, e aí ele a encontra num jogo de futebol americano, se eu não me engano, e ela estava com o filho dela, né? E aí ela começa a pensar e um pouco se sentir culpada, né? Então, dele encontrar a Liz ali em um momento feliz com o filho dela e ele não passar por isso, né? Então, olha só, né? Ela consegue humanizar todo esse momento, ter empatia por aquele homem, né? Que ela via como uma pessoa muito terrível, né? E ele se mostrava daquela maneira dentro do setting terapêutico, né? É, falando um pouquinho da vulnerabilidade da Lauren, né? Em diversos momentos,
ela nos mostra a vulnerabilidade dela, e para a gente, enquanto terapeuta, né, enquanto psicóloga, é muito interessante a gente ver isso, e até das questões que ela coloca, porque aceitar que ela precisava de ajuda foi muito difícil, né? Ela buscar essa ajuda também foi difícil, e ela coloca para a gente assim, ué, mas como buscar ajuda é difícil, sendo que a gente conhece tantos psicólogos, né? E ela fala que ela também não queria um psicólogo próximo a ela, nem um psicólogo que fosse próximo aos amigos dela, né? Então ela foi buscar alguém que não tivesse contato nem profissional e nem pessoal com ela, né? Para ela conseguir falar abertamente sobre essa vulnerabilidade dela, né? O medo de ser julgada, né, o medo de que o psicólogo ache que ela não era uma boa psicóloga, né, por não saber lidar com os problemas dela, né? Então, isso nos mostra bastante sobre a vulnerabilidade da Lori e talvez muitos pensamentos que a gente mesmo já tenha passado, né, já tenha tido em algum momento da nossa vida, né? Uma outra passagem que fala sobre a vulnerabilidade da Lori são nas sessões com o Wendell, né? Então, olha, durante as sessões, ela frequentemente expõe, né, seus sentimentos de insegurança e confusão, como eu falei. Em um momento em particular, é quando ela discute, olha, suas dúvidas sobre a sua capacidade de superar a dor do término e questiona o seu próprio valor como pessoa e terapeuta, né? Então, ela se vê, olha, se eu não consigo lidar com isso na minha vida, como é que eu vou ajudar o próximo, né? Em relação aos seus relacionamentos do passado, né? Então ela reflete sobre o seu relacionamento anterior e como isso, né, afetou profundamente as suas crenças hoje, né? Seus medos relacionados ao amor e à intimidade, né? Então ela compartilha como a perda desse relacionamento trouxe a ela questões não resolvidas do seu passado, né? Olha, talvez isso tenha sido um fator desencadeante aí, né? Para alguma crença que ela ainda não tinha trabalhado, né? Mostrando que até mesmo os terapeutas carregam bagagens emocionais complexas. Ai, esse bichinho aqui. Empatia e autorreconhecimento, né? Então, falando novamente sobre empatia, olha, ela reconhece que enquanto terapeuta, ela poderia estar projetando então as suas próprias inseguranças em seus pacientes, né? Foi muito difícil para ela aceitar esse insight, né? Na sua terapia ou ali nos seus momentos de reflexão, mas isso foi muito importante como um momento de crescimento pessoal e profissional para a Lori, né? Então, olha, ao reconhecer seus próprios preconceitos, ela também demonstrou estar vulnerável, certo? Então, aqui, olha, eu trouxe algumas passagens, né? Com o que isso significa, né? Então, olha, ela reflete sobre o impacto emocional que o término trouxe para ela, né? Então, ela se viu ali, olha, como qualquer outra paciente, cheia de dúvidas e incerteza, né? E o que leva as pessoas a questionarem a sua própria capacidade de lidar com a dor. Né? E ela admite que, apesar de ser terapeuta, ela não está imune ao sofrimento e que a força, né? E que precisava de força para encarar suas próprias vulnerabilidades. Né? Então, essa passagem, olha, eu me vejo como uma terapeuta que deveria saber lidar melhor com isso, mas aqui estou eu, em uma situação que eu não consigo resolver sozinha, né? E ela tentou, né, por diversas vezes durante o término com o namorado, né, que ela chama ele de o namorado, ela tenta aplicar nela própria fazer uma autoterapia, né? Então, quando ela não estava muito bem, né, ela tenta falar um passo de cada vez, né? Eu não preciso enxergar o meu objetivo todo, eu preciso só dar o próximo passo, né? Então, que isso é uma técnica de terapia, né? E a gente faz isso bastante com os pacientes, principalmente os pacientes
depressivos, quando a gente tenta fazer um pouquinho de ativação comportamental, né? Dar o próximo passo, né? Então, ela tentou fazer isso sozinha, mas ela viu que ela não conseguia, ela precisava de ajuda. Também com os limites do seu papel como terapeuta, né? Eu acho isso muito interessante, né? A gente conseguir enxergar os nossos limites como terapeuta, porque muitas vezes a gente se vê numa posição, né, de resolver os problemas dos pacientes, né? E não é essa a nossa função. A nossa função é ajudar os pacientes, né, e guiá-los, né, gradualmente, né? A gente não tem a função de consertar todos os problemas dos seus pacientes, né? E isso é uma grande, talvez, crítica a nós mesmos, né? Muitos já recebi algumas pessoas em supervisão, né, que se cobravam grandemente em ter que resolver todos os problemas dos pacientes. E essa não é a nossa função, né? É guiar os pacientes para que eles resolvam os seus problemas, né? E a passagem é, então, olha, perceba que o meu papel não é consertar a vida dos meus pacientes, mas ajudá-los a ver que eles têm a capacidade de encontrar soluções por si mesmos, né? Então, ajudando a valorizar os pontos fortes, né? As crenças positivas, né? E ajudá-lo nessa resolução de problemas, muitas vezes. Em outro processo de reflexão, né, a Lori vê que, olha, a cura ela é diferente de pessoa para pessoa, né? Não é uma receita de bolo, na verdade, olha, eu vou fazer isso, isso, aquilo, outro, e as pessoas vão agir dessa maneira e depois assim, né? Não é assim que funciona, né? Não existe um cronograma definido, né? E que a jornada é mais importante do que o destino, né? Então, olha, eu aprendi que a cura ela não é linear e que cada pessoa tem seu próprio ritmo. Isso se aplica tanto aos meus pacientes quanto a mim mesma. Isso é muito importante. Ela fala um pouquinho sobre o processo de mudança também, né, no livro. Em relação à empatia, né? Então, olha, ela fala da importância da empatia, tanto na terapia quanto na sua vida pessoal, né? E a passagem que ela coloca, olha, a empatia não é apenas entender que o outro está passando, é estar disposto a se colocar no lugar do outro, mesmo que isso signifique reviver suas próprias dores, né? Que eu achei muito bonito isso, né? Então, olha, muitas vezes ter empatia pelo outro é a gente olhar para si mesmo, tá? Muito bem, então esses foram apenas alguns lances do livro, né? Eu acho que o livro ele fala muito mais, tem muita coisa. O livro fala, nos dá diversas dicas em relação à terapia e até a técnicas, né? Uma outra técnica que eu acabei não colocando aqui, mas que eu coloquei aqui grifei aqui no livro, né, para falar para vocês, em relação à autorrevelação, que, que eu acho que a autorrevelação é algo que as pessoas sempre falam, né? O que é muito, né? O que é revelar muito, o que é revelar pouco, né? E aí, em uma das passagens do livro, ela fala que num grupo de supervisão, o terapeuta ia se casar, ia sair de viagem, e aí ele a paciente, aí ele falou para a paciente que ele ia se ausentar nas próximas 3 semanas, e a paciente perguntou alguma coisa, e ele falou que ele estava saindo de férias, e não falou que ele ia casar. E aí ele voltou, né, 3 semanas depois, tinha ido pro Havaí e voltou de aliança. E aí a paciente o questionou, né? Mas você não me falou que você ia casar, né? E aí ele falou que ele não falou que ele ia casar por falar demais da vida dele, né? E aí ela fala que dentro de um contexto a gente precisa ter a decisão ali do que revelar para o paciente e do que deixar de lado, né? Mas sempre falar a verdade, porque se o paciente
se você se pega, de repente, falando alguma coisa que você falou que você não sabia, né? Ou, você assiste um seriado? Não, eu não assisto. E, de repente, você se pega falando o nome dos personagens, né? Ou como nesse caso, ele falou que ia sair de viagem, deixou de lado sobre o casamento, voltou com a aliança. O paciente pode se sentir traído, de repente, a crença do paciente, né? Uma crença de que as pessoas não são confiáveis, de repente, né? E aí, ao deixar algumas informações de lado, a gente pode estar reforçando essa crença, né? Então, não mentir, né? Então, eu achei isso uma das passagens também muito interessantes. Bom, muito bem. Passando então para os personagens do livro, né? Então, tem o John, né? Que é um dos pacientes bastante impactantes do livro, né? Que ele é um homem bem-sucedido, ele se demonstra bastante arrogante durante as passagens aqui do livro, né? De ficar no telefone, pedir comida no restaurante, e até em alguns momentos, até numa passagem do livro, ele fala que ele vai pagar a Lori com dinheiro e que ela seria que não seria a amante dela, mas seria como sua garota de programa, alguma coisa assim, né? Que era para sua esposa não saber, né? Então, isso só demonstra o quanto ele era arrogante, né? E ele usava isso, né? Muito bem, olha, então a jornada do John nos mostra então a importância de entender as crenças centrais e como elas podem ser desafiadas para promover a cura do paciente, tá? A Julie era uma mulher jovem com um diagnóstico de câncer terminal, ela descobriu um câncer voltando de sua lua de mel, né? Então, olha, a sua história ilustra então como a terapia ela pode oferecer um espaço seguro para explorar medos e encontrar um sentido em meio à adversidade, né? A Rita, que era uma mulher idosa, por volta dos seus 70 anos, né? Que ela enfrenta sentimentos de desesperança. Ela desafia a ideia de que as pessoas não podem mudar, né? Independente da sua idade. E a Rita aparece aqui no livro, né? Como ela vai buscar a Lori com uma última chance, né, que estava se aproximando do seu aniversário, e ela tinha ideações suicidas, né, ela pensava em tirar a própria vida. Tem a Charlotte também, que era uma mulher jovem, que ela enfrenta problemas, né, de dependência com comportamento autodestrutivo, então ela fala no livro, então, em relação a relacionamentos e abuso de substância. Ela é uma estudante de pós-graduação, né, que ela luta para manter o controle de sua vida, mas ela tem alguns comportamentos que não vão de acordo com os objetivos de vida dela, tá? E o Wendell, que é o terapeuta da Lori, né, que é esse homem mais velho, que esse estilo terapêutico dele para ela pode parecer estranho no momento, ela até mostra uma figura da sala, de como que era a sala do Wendell, onde ele se sentava, né? Mas ele o ajuda bastante a ajudá-la, né, a encontrar as soluções que ela foi buscar na terapia. Bom, então agora eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre a conceitualização cognitiva e o personagem que eu escolhi foi o John, tá? Então, o John, né? Qual foi a queixa principal do John? Para quem leu o livro, né? Qual foi a queixa principal do John? Então, ele procura a terapia porque ele estava se sentindo irritado e frustrado com as pessoas ao seu redor, né? Ele se sente estressado, ele fala que ele está estressado, com dificuldade para dormir e sem se entender com a esposa, tá? Ele demonstra muita irritação com as pessoas e ele chama as pessoas por diversas vezes de idiotas, né? Então, eu coloquei aqui, olha, gente, essa conceitualização cognitiva do John, pensando um pouquinho nesse modelo de conceitualização cognitiva, né, nesse modelo de conceitualização cognitiva, né, onde a gente tem a queixa principal, a lista de dificuldades, né, os dados relevantes da história, crenças e estratégias compensatórias, tá? Então, a lista de dificuldades do John. E tudo isso é muito importante para quê? Para a gente conseguir entender
como nós vamos montar o nosso planinho de tratamento para aquele paciente, né? Então, quais são as dificuldades enfrentadas pelo John nesse momento da vida dele? Então, olha, o isolamento social. Então, apesar de ter uma vida social ativa, ele mantém uma distância emocional das pessoas, né? Ele não permite que as pessoas se aproximem dele, tá? E ele se sente solitário e desconectado. Uma outra dificuldade do John era confiar nas pessoas, né? Então, olha, foi errado aqui, gente. Dificuldade para dormir, né? Então, aqui ele falou no comecinho. E se entender com a esposa também era uma dificuldade do John, tá? Outros dados relevantes que nós sabemos do John. Então, ele é um produtor de TV de sucesso, conhecido por sua inteligência e sarcasmo, né? Trabalha num ambiente competitivo e é visto por muitos como uma pessoa bem-sucedida e poderosa, né? Então, olha, esses dados também são importantes para a gente entender um pouquinho das crenças centrais do John. Eu acho, tem alguém com o microfone ligado, tá fazendo um eco aqui. Deixa eu ver, calma aí. Pronto, já resolvi. O John teve uma infância complicada, marcada por relações distantes, tá? E uma falta de apoio emocional. Os seus relacionamentos familiares também eram distantes e a ausência de vínculos emocionais profundos na infância contribuíram para sua dificuldade em confiar e se abrir emocionalmente com as pessoas, tá? E tudo isso piorou, né, drasticamente quando ele perdeu seu filho pequeno, aos 6 anos de idade, após um acidente doméstico, tá? Ele até vivia um bom relacionamento com a esposa dele, mas depois que o filho faleceu, ele acabou se fechando e aí foi piorando ainda mais todas essas dificuldades na vida do John. As crenças centrais do John. Então, a crença sobre si. Eu sou diferente e superior aos outros, não posso confiar em ninguém. Sobre o mundo. O mundo é um lugar cruel e cheio de pessoas incompetentes, né? E sobre o futuro, nada vai mudar. É melhor eu continuar me protegendo e mantendo distância emocional dos outros, né? Então, olha, olhar para isso, gente, faz sentido, né? A queixa principal do John, esses dados relevantes, como que isso fez, né? Como isso contribuiu para que ele construísse, né? Essas crenças serem instaladas nele sobre si, sobre o mundo e sobre o futuro, né? Faz sentido pensar dessa maneira, né? E as crenças intermediárias dele, então, olha, pensando em toda essa construção. Então, olha, se eu me abrir emocionalmente, então eu serei machucado. Então, logo ele faz o quê? Evita. Se eu demonstrar fraqueza, então as pessoas vão se eu mostrar fraqueza, então as pessoas vão me desrespeitar. Então, o que ele fazia? Né? Ele se demonstrava poderoso, de repente aqui, olha, uma crença de incapacidade, né? Se eu confiar nas pessoas, então elas me decepcionarão. Então, para que eu não me decepcione, eu também não confio nas pessoas, né? Se eu parecer indiferente, então as pessoas não perceberão o quanto eu estou sofrendo, né? Porque ele estava sofrendo, ele estava se sentindo vulnerável ali naquele momento, né? Mas ele não queria demonstrar isso, então ele fazia o quê? Se mostrava indiferente, tá? Esse afastamento emocional, né? Então, se eu for perfeito ou bem-sucedido, então ninguém poderá me criticar. Então, aqui, olha, o que que ele colocou para ele? Então, eu devo ser perfeito, né? Para ninguém me criticar e ninguém achar que eu sou incapaz, de repente, né? E se eu mantiver a distância emocional, então estarei seguro. E as estratégias compensatórias, então, que a gente pôde perceber do John com esses pressupostos, então são essa postura de superioridade, a evitação, o hiperfoco no trabalho, o afastamento emocional e o isolamento social, tá? Faz sentido essa construção para vocês, gente? E alguns pensamentos automáticos do John.
Então, as pessoas são idiotas e não valem o meu tempo, né? Eu sou o único que realmente entende como o mundo funciona. Eu não preciso de ninguém. E se eu me abrir, as pessoas vão me machucar. Certo? E aí, os comportamentos são aqueles que nós vimos. Pessoal, olha só, então, essa foi a nossa aula inaugural do livro, e agora eu quero aproveitar para falar um pouquinho para vocês, né, do Clube do Livro, que nós falaremos ainda mais sobre esse livro e ainda mais profundamente sobre o livro, né? Mas depois eu quero saber de vocês o que vocês acharam, né? Se vocês gostaram da aula, se era o que vocês estavam esperando da aula, né? Se isso contribuiu ou acendeu uma luzinha aí para vocês lerem ainda mais sobre o livro, tá? Mas então, olha, aí, meninas, muito obrigada. E eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, o que vocês acharam. Vocês querem escrever, falar um pouquinho? Eu vou parar com o compartilhamento aqui, tá bom? Muito bem, vamos lá. As meninas que estão aqui, o que vocês acharam?